Vamos lá. Obrigado mais uma vez aí, MD, Gabriel, Carol, pela oportunidade da gente estar construindo essa parceria. Vem sendo desenhado há muito tempo e eu acho que esse é mais um passo rumo aí ao que a gente busca, junto ao que foi falado na medicina brasileira, junto ao que vem sido falado até hoje, de modo a ajudar todo mundo a construir um raciocínio, cara. E assim, a como prescrever um antibiótico mais indicado para o seu paciente, isso não é simples, isso não é fácil e isso pode ser cada vez mais complexo, dependendo de que rumo a gente for tomar na hora do raciocínio. Então, o nosso grande objetivo aqui é tentar simplificar ao máximo o raciocínio e, com o arsenal terapêutico de drogas cada vez maior, fica cada vez mais difícil eu adivinhar, eu bolar qual vai ser o melhor tratamento do meu paciente, mas não necessariamente o melhor é o mais novo, o melhor é o mais potente, o melhor. O melhor, cara, é aquela escolha no detalhezinho que vai completar o nosso grande método, que é o método de POD, que vocês vão conhecer a partir de agora. Então, sempre levando em consideração os 5Ds, o diagnóstico sempre vai ser a parte primordial. Isso faz parte da nossa profissão, isso é grande arte, mas não é o foco da conversa. Por quê? Uma vez com o diagnóstico feito, eu defino o foco e eu direciono a gente. Um segundo passo, uma vez que eu já tenho o foco e a gente, eu já começo a pensar em qual a melhor droga, né? Por quê? Porque eu sei como é que eu vou fazer com a penetração naquele foco, eu sei mais ou menos como é que vai ser o espectro do antibiótico para aquele agente. Daí, então, eu vou já planejar a minha dose. De um modo geral, cara, na população geral, a gente vai usar dose padrão, não vai ter muito o que inventar. Às vezes é muito mais reduzir dose para alguma disfunção, como por exemplo a renal, do que aumentar a dose, que é o que a gente faz, por exemplo, dentro da terapia intensiva. Mas para nós, afegões médios aqui, que a gente tem que fazer alguma coisa, é dose padrão. A gente tem que entender qual é a dose que eu tenho que deixar ali para o meu dia a dia, aquela dose que eu vou usar. E duração, né? 14 é muito, 7 é mais ou menos, 3 é muito pouco. Então, a gente padronizou como 5 dias e oportunamente a gente pode mostrar para vocês os resultados desses 5 dias. Tenho certeza absoluta que nenhum parceiro nosso, incluindo as UTIs, onde o Gabriel atua, se arrepende de reduzir o tempo de tratamento dos pacientes. Ao contrário, a gente só vê benefícios. Então, a gente coloca como 5 dias, mas dependendo do foco, isso pode aumentar. Por isso que é interessante entender o diagnóstico. O descalonamento seria o quinto D, só que ele não é para esse momento. O descalonamento é quando eu tenho cultura na mão, é quando eu já vou pensar em deshospitalizar, né? E que aí seria o nosso sexto D, que eu vou fazer o switch EVVO. Então, a gente vai focar agora muito, muito, muito nos três primeiros, principalmente nos dois primeiros passos dos 5Ds dos antimicrobianos, né? E aí, nós apresentamos isso na nossa última live, né? Como raciocínio de Bill, mas na verdade a gente renomeou isso como o raciocínio de POD, o método de POD, para a gente entender se pode ou não pode dar aquele antimicrobiano para o paciente, né? Então, ele é uma avaliação das três vertentes que tem, né? Na hora de prescrever um antibiótico, onde eu vou avaliar a característica do paciente, potencial do micro-organismo, potencial do ponto de vista de epidemiologia e, obviamente, da droga que pode fechar esse circuito, oferecendo ao paciente um bom prognóstico, baseado na eliminação rápida e precisa daquele organismo que vem causando ao paciente aquele mal. Então, assim que esse triângulo se fecha. E esse seria o método de POD. Rápido e rasteiro, no paciente, eu tenho que levar algumas considerações, comorbidade, as interações medicamentosas, alergia, idade, se ele tem ou não tem alguma disfunção, em especial a renal, e se ele tem ou não tem alguma alteração estrutural, em especial a gastrointestinal, por conta da absorção de antimicrobiano. Então, isso precisa de ser levado em conta no paciente. Se a gente for levar isso para terapia intensiva, tem ainda mais, por exemplo, se ele está em choque, se ele está chocado ou não,
uma droga vasoativa, se ele, dependendo do foco, se ele está tendo isquemia ou não, enfim, aí muda, né? Mas para a gente, ali na UPA, no consultório, no ambulatório, é isso que a gente precisa saber. Um outro ponto importante agora do micro-organismo é saber aquela questão. Se eu dei o diagnóstico, eu tenho que pensar quem é o principal agente. Se é pneumonia, cara, é estrépito. E se é uma pneumonia mais ou menos, é um atípico. Se é uma pneumonia grave, cobre os dois. Pele e partes moles, é estáfilo ou estrépito. Aqui a grande questão é que o estáfilo geralmente é MRSA, mais de 60% das vezes. Então, não tem que ficar pensando muito. Nossa, mas aí você é diabético. Cara, é pé diabético. Mas o que mais aparece no dia a dia é erisipela e celulite. Urina, a infecção mais diagnosticada ou mais que tem maior número de culturas solicitadas em cima da terra e embaixo do céu. Quase sempre vai vir E. coli, E. coli, E. coli, E. coli, e de vez em quando vem outro BGN, Klebsiella. E de vez em quando vem o Staphylococcus saprophyticus, que responde a qualquer antimicrobiano que a gente der para tratar E. coli. Então, esse é o raciocínio. Ah, barriga, E. coli, Kleb. Então, quando a gente fala assim, não, você tem que pensar no foco, é porque aquele foco tem aquele agente. Uma outra coisa que é um pequeno detalhe é resistência intrínseca e aí do organismo. Tem várias, centenas, se a gente for falar aqui. Mas eu tenho que saber de umas, em especial, cipro versus levo. A gente trata a pneumonia com levo porque cipro não mata streptopneumoniae, que é o principal agente de pneumonia. Ponto. A gente trata um paciente com fibrose cística ou com doença estrutural pulmonar com ceftazidima porque tem risco de pseudomonas. E ceftriaxona não cobre pseudomonas. É puro e simples por isso, entendeu? E aí, como eu já dei o spoiler, Staphylococcus aureus tem muita resistência mesmo comunitária, então tem que pensar no MRSA. Então, se eu pensei no foco, depois eu só penso se tem alguma possibilidade de resistência comunitária, mas se eu decorar já que levo serve para pulmão, o cipro serve para barriga, já o raciocínio é esse, é isso que a gente tem que entender. Por último, mas não menos importante, droga. Eu tenho que pensar na toxicidade daquela medicação. Então, saber que aminoglicosídeo é néfrio autotóxico, saber que quinolona pode ter efeito adverso em idoso, e ela é para ser usada em idoso, desde que não seja a primeira opção, né? Se não tiver outra, tem que usar. Se penetra bem naquele foco, fundamental. Cipro penetra bem em pulmão, mas não mata estrepto. Então é diferente, né? Absorção, que a gente já falou da casa bariátrica, e a necessidade de ajuste que tem a ver com o paciente. E aí, eu sempre faço esse desafio, falo, cara, cria um arsenal terapêutico de 5, 10 drogas, dependendo da sua realidade, e eu vou colocar aqui algumas, coloca lá no seu resuminho, e daqui a pouco, na terceira vez que você usar, você já vai estar expert naquilo, e vai entender qual é o papel da doxiciclina no seu dia a dia, qual o papel da cipro no seu dia a dia, qual o papel da levo no seu dia a dia, e isso vai facilitar muito o seu raciocínio. É entender relativamente bem de 3, 4, 5, 10 drogas, dependendo da sua realidade de atuação no dia a dia. E aí, por quê? Você vai ter o diagnóstico, depois você vai ter o seu armamento ali para combater aquela infecção daquele diagnóstico. Então, é puro e simples assim, mas isso vai precisar de um conhecimento mínimo de algumas drogas, a gente vai apresentar algumas aqui hoje. Então, o método de POD, nós já apresentamos ele, e aí, foco provável, se precisa de internar ou não, a via que eu escolhi está adequada, então geralmente quando precisa de internar, você tem que ver se vai ser via oral mesmo. A questão do micro-organismo, né? Se eu tenho ali o patógeno em foco, se é típico, se é atípico, se internou ou se estava internado, se eu tenho que pensar em resistência. E a droga, se tem alguma disfunção, se tem alguma alteração relevante, né? A relação da droga com o paciente e se a droga está adequada ao foco. E se eu pego bem aquele agente, se eu tenho uma boa ação. Então, isso é só um resuminho daquilo que a gente já falou. A gente aplicar esse método. Então, um caso muito simples. Um jovem de 23 anos com trauma no pé direito após com calçado. Ele foi correr uma maratona, machucou, fez uma porta de entrada, depois de 48 horas, dor, hiperemia, até o tornozelo, um edema, e ali uma pequena ulceração no local do trauma. Ele não tem comorbidade nenhuma, também não tinha nada para resistência e tem uma história de alergia a sulfa na infância. E aí, quando a gente vai aplicar isso, a gente vai falar assim, cara, qual que é aqui que pode? E é assim que a gente tem que pensar mesmo. No método de pode, a gente vai pensar que é um paciente jovem com infecção de pele e partes moles,
não tem nenhum relato de gravidade e ele tem alergia a sulfa. A gente sabe que infecção de pele e partes moles é estáfilo e estrepto. E estáfilo, por si só, já tem alta resistência na comunidade. Atleta tem mais alta ainda possibilidade de resistência na comunidade. É o principal fator de risco. Se fosse colocar o suprassumo, seria o atleta de esporte de contato. Esse não pode ter outra opção que não uma droga anti-MRSA. E aí, pensando na droga, eu vou ter muitas opções, que foram todas aquelas que a gente colocou aqui, mas eu já mato um monte pensando assim, ó, essas aqui têm ação anti-Staphylo aureus e em especial anti-Staphylo aureus e anti-Streptobiógenes e algumas delas vão ter ação anti-MRSA. Então, de todas aquelas, eu já abri a caixinha de pele e partes moles, que eu escolhi. Viu? Clavulin eu já vi dando para pele e partes moles, cipro também, ok, mas tira isso porque senão dificulta. Vamos focar. Cara, pele e partes moles é doxy, sulfa, vanco, ceftriaxona. E aí, já sabendo que vancomycin é para quando internar, porque são drogas endovenosas. Via oral, doxiciclina e Bactrim. Porque aí eu estou contemplando exatamente todos os agentes. Staphylo aureus, OXA-R e OXA-S e o piógenes. É assim que tem que pensar, para facilitar no dia a dia. E aí, se tiver algum outro raciocínio, obviamente, aí a gente vai ter que evoluir em dose, evoluir em PKPD, que não é o objetivo agora. Então, quando a gente vai pensar nas nossas duas opções, Doxy tem uma excelente ação em pele e partes moles, incluindo MRSA. O Strepto ele é muito fácil de matar, tem uma ótima tolerabilidade via oral, é uma posologia muito boa. Cara, prescrever cefalexina de 6 em 6 horas, além de não servir para MRSA, além de ser muito mal absorvida, cara, ninguém toma nada de 6 em 6 horas. É quase impossível, né? Até para enfermagem no hospital é difícil fazer de 6 em 6 horas. Imagina em casa, colocar lá 3 da manhã um relógio para despertar. Então, a gente tem que pensar muito nisso para adesão. Tem poucas interações medicamentosas relevantes e tem baixo risco de alergia. Bactrim, sulfatrimetropim, mesma coisa. Ótimo para os dois agentes, bem tolerado via oral. Uma posologia um pouquinho diferente, tem que ser de 8 em 8 horas, em especial para pele e partes moles. E aí exige dar uma decoradinha na dose, porque a dose habitual é 400/80 miligramas. Aí, por isso que existe o Bactrim F, né, que é dose dobrada. Para pele e partes moles, para a gente garantir uma eficácia, tem que ser 800/160. Ah, no SUS só tem de 400/80, tem que tomar 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Você já acrescenta um risco de falta de adesão. Tem algumas interações medicamentosas relevantes, né? É uma droga de clearance renal, age citocromo, e tem um risco maior de alergia. Vanco e ceftriaxona são drogas endovenosas, eu não cogitei elas para o caso em questão. Então, pensando nisso, a gente tem o paciente com aquelas características. Eu pensei, obviamente, em Doxy ou Bactrim, e aí eu vim logo de cara e falei, não, ele tem alergia a sulfa. Então, ok, não tem risco de reação ao medicamento, não tem risco de interação, não tem necessidade de ajuste de dose, não precisa de internar. Doxy, 100 miligramas de 12 horas, é a droga dele. A gente fez uma voltona, mas se você já tiver na sua cabeça que Doxy é uma droga muito boa para pacientes que não têm necessidade de internação e têm infecção de pele e partes moles, onde os principais micro-organismos são estáfilo e piógenes, acabou, o triângulo fechou. E não necessariamente é uma decoreba, é um raciocínio construído que você vai levar para o seu dia a dia, pensando exatamente simples, levando em consideração esses 3 fatores. Eu vou colocar o caso 2, e depois a gente pode colocar algumas perguntinhas e fazendo para a gente tentar interagir. Tá? Aqui no caso 2 é uma mulher de 52 anos, obesa, multípira, e por conta de complicações do parto necessita de uso crônico de antimicrobiano, seja profilático, seja terapêutico. Ela veio em emergência com uma colecistite aguda, tem fatores de risco para colecistite, teve indicação cirúrgica, só que por conta de sepse ela precisou de antimicrobiano antes de operar, né? Isso também é um fator importante, que é o timing de começar a droga. Não necessariamente precisa ser em 1 hora para todo mundo, rápido para todo mundo. A pessoa pode ir na farmácia comprar, mas no caso dela, ela tinha que operar e tinha sinais de sepse. Não tinha nenhum histórico de alergia, não tinha nenhuma disfunção crônica, usava apenas o losartano. Então, levando em consideração esses dados para o nosso paciente,
a gente vai mais uma vez pensar no nosso método de pod, são aquelas mesmas drogas, eu não mudei nenhuma droga do nosso arsenal terapêutico, que é isso que a gente tem na mão, é isso que está anotado no meu caderninho. Então, levando lá para o nosso método, uma infecção intraabdominal comunitária, né? Então, foco é abdômen. Ela tem sepse, ela precisa de internar e ela vai precisar de droga endovenosa. Essas características já estão na nossa mão. Para a barriga, a gente tem Escherichia coli, Kleb, e eu tenho algum risco de resistência nesse caso, não falei nem o nome de resistência. A gente sabe que tem risco, porque ela usa antibiótico profilático terapêutico, então já parto do pressuposto de que ela não é uma paciente igual ao anterior, sem risco nenhum de eu ter um agente multiresistente ou com alguma resistência, né? Naquelas opções terapêuticas nossas, eu já vi lá atrás que doxy é para pele partes moles, sulfatrimetoprim em pele partes moles, vanco para gram-positivo, ceftriaxona para pele partes moles. Algumas drogas, obviamente, vão se repetir, mas eu já tiro das caixinhas aqui doxy, amoxicilina, só vai ter via oral, ela precisa de internar. Levo, que eu decorei que levo vai ser para pulmão, pode ser para barriga? Pode, mas eu decorei, eu aprendi que vai ser para pulmão, facilita. Bactrim, Vanco e aí a ceftazidima. Por quê? Ah, Bill, por que ceftazidima, ceftriaxona você colocou e ceftazidima não? Eu coloquei no organismo aqui atrás que tem pseudomonas. Então é por isso. Não tem pseudomonas, eu não tenho que usar droga antipseudomonas. E aí a gentamicina ali como uma terceira opção. Nesse caso, ela vai ser muito importante. Por quê? As drogas principais que a gente escolheu, clavulin, né, amoxiclavulanato, é uma droga muito boa, tem pouco evento adverso, tem boa cobertura para gram-negativo e anaeróbico, exceto, obviamente, os principais de barriga, que são bacterióides fragilis e clostridioides, mas nesses casos, geralmente tem infecção com necrose abdominal, não é sempre que eles vão aparecer, muita, vai ser questionável aqui, isso aqui eu acho que vai ser muito bom se alguém levantar essa peteca, mas vamos deixar isso correr. Ela pode ser dada EVVO, então eu consigo começar no hospital e mandar para casa, fazer o switch. Uma posologia muito boa, de 8 em 8 horas, poucas interações, e um risco moderado de alergia, porque é uma penicilina beta-lactâmico, então tem um risco moderado. Quinolona, cipro, tem pouco evento adverso, e tem mesmo, mas ela não deve ser utilizada como primeira linha em idoso. É diferente de não poder usar. Se eu tenho outras opções, eu escolho outra opção. Tem uma ótima cobertura para gram-negativo, incluindo pseudomonas. Então, ela tem um espectro muito alto, ela mata até micobactéria. Então, ela é uma droga que a gente deixa como segunda opção nesse caso, também em VVO, baixíssimo risco de alergia. E eu já coloquei aqui ceftriaxona e genta, porque esse é um esquema que vai fazer muito sentido aqui. Tem poucos eventos adversos a curto prazo, tá aí esse asterisco, por quê? 2, 3, 4 dias de genta não vão causar néfro nem ototoxicidade, principalmente se a gente fizer na posologia correta. Tem uma cobertura excelente para gram-negativos, e aí incluindo com risco de resistência. E é por isso que a Genta entrou compondo o esquema. A gente já está pensando aqui no esquema duplo, porque eu não falei se é ISBL, KPC, metalo, aqui não importa. Importa que você tem um arsenal terapêutico curto na sua mão, você tem um risco de resistência, seja lá qual for, é diferente do estáfilo que eu falei lá atrás. Falei, cara, estáfilo tem que pensar em MRSA, mesmo da comunidade. Já decora essa resistência, já aprende que ela existe. Aqui não, é uma pessoa que usa muito antibiótico, então ela tem risco de ter alguma coisa que talvez nem amoxi, nem cipro, nem ceftriaxona consigam cobrir. Mas se você tem uma droga que é excelente para sinergismo, que é o aminoglicosídeo, que é uma droga que voltou a ter muita sensibilidade, porque deixou de ser usada, porque, não, tem muita toxicidade. Então, aqui eu já comecei a entender que eu posso fazer uma casadinha em pacientes que têm um risco de resistência. E aqui vem uma muito boa do beta-lactâmico com aminoglicosídeo, ambos, uma vez por dia, posologia excelente, só que só podem ser dado EV ou intramuscular. Nesse caso, nossa paciente tem sepse, ela precisa de EV, e aí a gente tem baixo risco de alergia nesse caso. Então, o que a gente vai fazer é uma infecção grave, uma sepse, que tem que ficar internada. Eu tenho que pensar em alguma resistência, seja lá qual for. Então, eu posso fazer clavulin sem o menor problema, posso fazer cipro sem o menor problema, lembrando que aqui ele vai ter um espectro a mais, mas vamos supor que você esteja em um lugar que só tenha cipro EV, mas vamos lá. Também poderia, não seria contraindicado,
ou ceftriaxona, desde que qualquer um deles esteja associado à gentamicina. Ou seja, clavulin ingenta, cipro ingenta, ceftriaxona ingenta. Por quê? Eu tenho risco de resistência pelo uso de antimicrobiano lá na comunidade. Não precisa de ficar decorando se é SBL, quem é, não. É risco de resistência pelo uso de antimicrobiano. Bill tem outro? Se ela tivesse tido uma alta recente, ela tivesse ficado 4 dias no hospital investigando uma dor abdominal, tivesse identificado ali um cálculo na vesícula, mas recebeu alta porque estava em tratamento conservador, ia operar de forma eletiva, sei lá. Isso também seria um outro fator de risco. Eu não precisava de colocar pipetazo, meropenem. Você está lá na unidade onde só tem genta. A gente discutiu um caso desse há algum tempo atrás em algum grupo e a pessoa falou, cara, aqui só tem isso. Então, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar com o que tem, e nesse caso, genta estaria de muito bom tom. O que não poderia acontecer é prescrever alguma droga dessa em monoterapia, já que eu tenho risco de alguma resistência. E aí, vamos lá? Pessoal, olha só, eu vou pedir licença aqui, a gente estava. Falta um caso ainda, deixar o Bill tomar um gole d'água. Mas eu vou pedir licença para poder explicar, porque como a gente avisou lá e todo mundo sabia, essa é uma live, é uma masterclass, em que a gente vai apresentar aí toda a nossa. A apresentação principal é do Bill e da Carol. Eu quero até depois, Bill e Carol, que vocês se apresentem um pouquinho, falem do tamanho do currículo de vocês, do tamanho do que vocês já fizeram e fazem. Eu tenho uma história com o Bill e Carol que eu comecei a falar no início ali, mas que ela é reveladora, assim, do ponto de vista técnico. Eu aprendi absurdamente com os dois. Não só eu, toda a nossa equipe do hospital, não é a equipe da UTI apenas. O Bill e Carol entraram num hospital de terciário, um hospital grande, de ponta, e eles conseguiram mudar através de um monte de ações junto com o time também da CCH, da IFEC, eles conseguiram mudar uma realidade onde hoje a gente poupa antibiótico, a gente poupa recurso, a gente otimiza o que é feito, e isso não é com o Gabriel, isso é com todo hospital, cirurgião, clínico, ou seja, eles realmente têm uma capacidade transformadora. A gente vai ter mais casos, a gente vai ter mais coisas para fechar aqui, mas eu só vou explicar um pouquinho como vai funcionar o nosso curso em cima desses, né, capitaneado por esses dois, mas ainda com o Caio e com o Rayan, além, claro, de todo o time da MD Ensino, eu, Rafael, Ju e GD Alves. Então, a gente tem, quando a gente pensou nesse curso, é porque a gente tem certeza que 100% dos pacientes aí que vocês vão atender em algum momento vão ter infecção. E aí o ponto principal aqui, dentro de tudo isso que eu acabei de falar, na faculdade, eu acho que eles acabaram de ter uma amostragem do que vai ser, de como a gente vai transformar isso, porque na faculdade o ensino aí é completamente ineficiente do ponto de vista de antibioterapia. Por quê? Porque, na verdade, a gente aprende a coisa totalmente fragmentada, a gente aprende a coisa sem a complexidade que se deve se ter, no sentido de aprender e aplicar na beira do leito. Então, a gente realmente tem muita dificuldade isso durante a faculdade, e hoje a gente fez um grande benchmarking assim, dentro do mercado, a gente vem desenhando esse curso a várias cabeças aí há algum tempo, para que a gente pudesse construir um curso completamente diferente, para que a gente realmente possa promover resultado aí. E aí eu vou explicar como que isso vai acontecer. Pode passar para fazer, por favor, Bill. Então, primeiro foco nosso para promover esse resultado é justamente que a gente não vai discutir só o antibiótico. Acho que isso acabou de ficar claro. O Bill não pegou aqui e abriu um leque de a ceftriaxona serve para isso, para aquilo, blá, blá, blá. Não. Todo desenho do curso, das aulas, do material de apoio, todo ele é focado em tomada de decisão. Então, vocês vão aprender a tomar decisão em antibiótico terapia, tomar decisão em paciente com infecção. Não é, vocês não vão aprender apenas, não é apenas um curso de antibiótico, tá bom? Esse é o grande resultado, é onde a gente quer entregar, onde a gente quer chegar com vocês ao final do curso. Que vocês sejam tomadores de decisão
diante de um quadro de infecção, no paciente com infecção, em qualquer cenário que você tiver. Ah, eu estou na UBS, esse curso serve para mim? Serve. Eu acabou de contar casos aí. Ah, mas eu estou vendo que vocês falam muito de UTI e eu não trabalho em UTI. Esse curso serve para mim? Sem sombra de dúvidas. Não é um curso de antibiótico terapia para UTI. Ah, eu estou no PS, mas só atendo porta. Pode ter certeza que a sua vida vai mudar depois de entender com toda a metodologia e todo o material de apoio e todo o time de apoio que a gente tem. Pode passar. Então, o que eu, depois de todo estudo aí de mercado, tudo que a gente fez, o que a gente traz aí de diferencial realmente? Primeiro, que vocês já estão vendo aí, que é a metodologia, a nossa metodologia POD, que é a metodologia focada em tomada de decisão. Essa metodologia, ela não existe, porque o primeiro nome dela era método do Bill. Então, o Bill ali, humildemente, deixou a gente mudar essa nomenclatura, na verdade, até ele propôs, para que a gente pudesse ter uma forma de mais fácil de ensinar, mas ela é focada em tomar decisão. Vocês vão começar a pensar sempre do jeito, dentro desse método, e isso garante a vocês uma assertividade na hora de tomar decisão. Para mim, isso aqui, Bill, não sei você, Carol, se vocês concordam com isso, Caio, Rayan, o curso é todo maravilhoso, mas tem um negócio para mim que não existe igual realmente, que é a gente ter uma equipe multidisciplinar para apoiar. Quando eu digo para apoiar, a gente tem um grupo exclusivo com essa equipe e todos os casos, todas as decisões, enfim, toda a consolidação do aprendizado, ela vai ser apoiada por um time multidisciplinar, formado pelo Bill, pela Carol, formada por Caio e Rayan, são farmacêutico clínico e microbiologista, e também por mim, pelo Rafael, pelo GD, que somos intensivistas. Então, assim, tratamento de paciente grave há muito tempo. Então, não é só, de novo, um curso que fica tangenciado só do antibiótico. Para quem ainda não está dentro do curso, aí talvez o Gabriel, se tem mais alguém da aula aqui, da live aqui, que já tem o curso, já assinou o curso, já comprou o curso, a gente tem um guia virtual de antibiótico terapia que eu já até ouvi falar assim, mas é parecido com o do Whitebook. Cara, honestamente, não é. Porque a ideia de você clicar e cair é até parecido com o do Whitebook. Só que isso aqui é construído por especialistas que são da vanguarda e que tomam essas decisões, que vivem essas dificuldades e que atualizam isso de acordo com a evolução diária aí da ciência, do que tem na ciência. Então, é algo que vai ajudar demais, já está lá dentro da nossa plataforma, é só acessar e começar a usar. Tem o MD Cards, são cards muito, muito completos para poder você entender relação de antibiótico com germe, que vai ajudar também de maneira bem fácil você a pensar no pod ali. E, além de tudo isso que eu acabei de dizer, temos mais 12 encontros ao vivo e 4 aulas extras gravadas. Esses encontros ao vivo, que fique bem claro, eles vão ficar gravados também dentro da plataforma. Vocês vão poder ter acesso quando e a hora que quiser. Mas a gente gosta de destacar o ao vivo, porque o ao vivo é prática, ao vivo é discussão de caso, é a gente aqui trocando ideia na beira do leito. Beleza? Então, basicamente é assim que a gente vai construir. Pode passar. Aqui é só para mostrar para vocês uma fotinha do nosso fluxograma e tomar decisão. Depois eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, eu compartilho ele nos grupos. Pode passar, Bill, que é o guia realmente que ajuda a gente na beira do leito. E eu já vou passar para vocês aqui, vou deixar aqui o link na live, no chat da live. O valor do investimento é um investimento muito acessível para o tamanho de coisa que a gente está entregando. Esse valor não vai continuar para as próximas turmas, tá? É extremamente acessível para o valor que a gente vai entregar. E, de novo, não vai ser esse valor para as próximas turmas. A gente está fazendo essa turma só esse valor, tá bom? E, basicamente, é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Muito bom, Gabriel. Acho que é isso mesmo, cara. E mais do que tomar de decisão, é gerar a possibilidade de fazer uma análise crítica, né? Porque do mesmo jeito que você olha para o Exato. POD e vê lá, né, paciente, organismo antibiótico, quando você chega no dia seguinte e olha para o antibiótico, você faz uma análise retrospectiva, o organismo e paciente. Assim, putz, prescreveram isso aqui, será? Mas não pensaram nisso e nem no paciente?
Então, é uma análise crítica mesmo, né? E assim, só para a gente democratizar a participação, esse é um caso que Carol gosta muito de discutir. Carol, só me falando que eu vou passando. Tá joia. Gente, só completando o que Gabriel falou, a gente também vai contar com a mentoria, tá? Esse mesmo trabalho que a gente já tem feito com vocês nos grupos, já tem uns 3 meses, a gente vai seguir, a gente vai ter grupos específicos para os alunos. O Leal está perguntando que dia o horário da aula ao vivo. As aulas estão previstas para acontecer nas quartas-feiras à noite, tá? As 12 aulas ao vivo vão ser nas quartas à noite, tirando quarta que vem, que é Dia dos Namorados, que vai ser na terça, dia 11, depois toda quarta. E as gravadas, elas também têm um cronograma para entrar na plataforma, aquelas gravadas que não vão ser feitas ao vivo, né, online. Joia? Então, vamos continuar aqui o nosso método, né? O Bill já discutiu, então, pele, partes moles, já discutiu barriga. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos primeiros casos. Essa aula está bem expositiva, mas a ideia é que a gente possa discutir mesmo, tá? É isso que a gente gosta de fazer. Em antibiótico terapia, a gente sempre tem muitas opções, né? O Bill a gente trouxe esse arsenal aí de 10, 12 drogas, realmente a gente tem muitas opções e a gente precisa saber manejar cada uma delas, né? Muitas vezes a gente brinca que você pega um antibiograma com tudo resistente e 2 sensíveis, é muito mais fácil você escolher do que se você pega um antibiograma todo sensível, né? Porque você tem que entender de penetração, de droga e tal. Então, a gente está aqui para discutir e vocês podem trazer as dúvidas que vocês tiverem, não só aqui, mas também no grupo. Então, vamos então para o terceiro. Lorena está falando que semana que vem vai bater com a aula da MD, Medicina Brasileira de Verdade, mas Gabriel já vai ajustar isso, Vai tá, não, Lorena? vai Não ser se preocupa, quinta. não. A gente já A Dani combinou tá. isso também. Então tá, vamos lá para o método, para o caso 3. A gente tem agora um homem de 71 anos, hipertenso, tabagista, etilista, sem outras comorbidades. Ele é admitido na sala vermelha com cefaleia intensa, febre, hipotensão, rebaixamento, Glasgow de 12. Não tem histórico de alergias, não tem internações recentes, não tem uso prévio de antimicrobianos. Então, recapitulando: cefaleia intensa, febre, hipotensão, rebaixamento, esse paciente já pode estar séptico e ele tem 71 anos. Passa lá, Bill. Qual droga que pode? Vamos usar o mesmo arsenal que a gente vem utilizando no caso 1 e no caso 2, tá? Todas aquelas drogas. Então, começando pelo P do POD, que é o paciente, a gente está provavelmente diante de um quadro de meningite bacteriana, né? Tem a tríade clássica, febre, rebaixamento e cefaleia. Ele está séptico, provavelmente, né? Está hipotenso, está com rebaixamento de nível de consciência. Provavelmente não, com certeza, né? Ele precisa de droga endovenosa. E um dado importante aqui no P do POD é que ele tem 70 anos. E isso vai impactar na escolha do nosso antimicrobiano. Em relação ao organismo, falando em meningite, volta. Falando em meningite bacteriana, a gente sempre tem que lembrar dos 3 principais, que são o Streptopneumoniae, que é o pneumococo, Neisseria e hemófilos. E quando a gente está falando em extremos de idade, paciente acima de 50 anos, paciente imunossuprimido, a gente precisa lembrar da listéria, que é um agente provável também nesse grupo de pacientes. Falando em risco de resistência na comunidade, a gente até discutiu esses dias no grupo em relação a isso. O pneumococo, ao longo dos anos, que é o Streptopneumoniae, principal causador de meningite bacteriana, ele vem apresentando um aumento de resistência ao longo dos anos. Então, a gente já vê resistência à penicilina, a gente já vê uma resistência aumentada à ceftriaxone. Então, hoje, a gente não pode esquecer disso quando a gente vai tratar uma meningite bacteriana. Aquele ceftriaxone de sempre, meningite, ceftriaxone, não é tão mais assim. E é muito importante que a gente entenda isso e se lembre disso para salvar a vida do paciente. Em relação à droga, pode passar Bill, a gente vai pensar naquele arsenal, todas aquelas 10 drogas que a gente já conversou, e o que a gente vai cortar e o que a gente... Volta. Peraí, Bill. Gente, desculpa, porque o Bill que ia falar e eu estou falando. Quis trazer isso aqui para vocês. Volta um pouquinho na droga, Bill, por favor. Slide anterior. Deu ruim aí? Não sei se é a minha internet, mas deu uma travada Não, aqui. tudo bem, eu vou daqui. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Líquor
a gente precisa sempre saber penetração tecidual dos antibióticos no líquor. É isso que vai salvar a vida do paciente. E eu trouxe essa imagem aqui porque esse é um dos cards que a gente preparou para colocar na plataforma. E esse card, ele traz a penetração tecidual dos antimicrobianos. Quando a gente fala em droga, não adianta você... por isso que às vezes você vê um antibiograma com tudo sensível, não quer dizer que você pode usar qualquer droga. Você tem que usar a droga que tem penetração tecidual naquele tecido que você está tratando a sua infecção. Então, eu trouxe nesse caso para vocês verem ali no líquor, que é a primeira coluna, tá? A setinha. Olha lá o que penetra no sistema nervoso central. Penicilina, amoxa, AMP, ceftriaxone, cefotaxima, meropenem, imipenem. No quadrinho do lado, vanco, sulfatrimetropin, rifampicina, cloranfenicol. Então, quando a gente vai para aquela listinha de drogas, a gente vai já eliminar várias, porque a gente só pode escolher as drogas que têm penetração em sistema nervoso central. Agora pode passar, Bill. Esse card aí é um protótipo do nosso card, tá? Ele vai entrar de uma outra maneira, com outro layout, mas é exatamente essa informação que a gente vai levar para vocês. Então, pensando naquelas 10 drogas, eu já cortei várias coisas aí. Eu mantive vancomicina, ceftriaxone e ampicilina. Por que eu mantive essas drogas? Ceftriaxone pega aqueles 3 primeiros agentes, que é o pneumococo, o meningococo e o hemófilos. Para esse paciente, eu estou pensando em listéria, então é obrigatório que eu faça a cobertura com ampicilina. Ele tem mais de 50 anos, ele poderia ser imunossuprimido, não é o caso dele, mas se fosse imunossuprimido, a gente também cobriria listéria com ampicilina. E por que da vancomicina? Por conta da resistência crescente do pneumococo. Então, hoje, meningite bacteriana não é igual a ceftriaxone puro. É ceftriaxone com vancomicina, até você saber qual é o seu agente, até você ver a sua cultura, você vê a MIC da penicilina, a MIC do ceftriaxone, para definir se você pode fazer ceftriaxone em monoterapia ou se você pode e deve fazer associado, tá? Então, nesse caso, a gente vai ficar com vanco, com ceftriaxone para os 3 primeiros agentes, a gente adiciona vanco para pegar o pneumococo resistente e a gente adiciona a ampicilina para pegar a listéria. Esse é o esquema empírico do nosso paciente. Pode passar. Então, falando um pouquinho das drogas, né? O ceftriaxone tem uma excelente ação no sistema nervoso central, lembrar da dose de 2 gramas de 12 em 12. Tem uma ação boa contra os 3 agentes que eu comentei. É uma droga endovenosa, o nosso paciente precisa de EV, ele está séptico. Poucas interações relevantes. A vancomicina também penetra o sistema nervoso central e tem ação contra o pneumococo resistente, é EV. Atentar lesão renal aguda, porque esse nosso paciente tem 70 anos. Uma coisa que a gente erra muito, o paciente tem 70 anos, eu não vou fazer vancomicina porque ele vai ter insuficiência renal aguda. Não necessariamente, a gente pode fazer vancomicina, a gente deve, é uma droga acessível, uma droga barata, na grande maioria dos serviços é o que tem, muitas vezes a gente não tem linezolida, não tem daptomicina, não tem teico, e é muito interessante para quem tem usar a vancocinemia para dosar a quantidade, o nível sérico de vancomicina e definir a dose para que ela não seja nem subdose, nem overdose e não cause lesão renal aguda. Lembrar da vancomicina também da síndrome do homem vermelho, que é a reação infusional. Muitas vezes a gente faz vancomicina, o paciente fica vermelho, você vai ver, deram em 30 minutos. Não é farmacodermia, não é alergia. Aumente a infusão para 1 a 2 horas, que você vai usar vancomicina tranquilamente. A ampicilina também tem boa penetração no sistema nervoso central, ação contra a listéria, ela também tem a possibilidade de VO, e esse paciente não tem história de alergias a penicilinas, então é uma droga que a gente vai poder usar aqui nesse caso. Pode passar. Então, fechando o método POD para o nosso paciente. Então, ele tem meningite, está séptico, precisa de droga EV e tem 70 anos. Tem que cobrir todos aqueles agentes, inclusive a listéria, por conta de ter mais de 50 anos e tem o risco de resistência do pneumococo na comunidade. A gente vai usar, então, ceftriaxone, vanco com ampicilina no empírico. Falando em meningite, sempre que a gente tem o líquor, a gente recebe já no primeiro dia aquela bacterioscopia, volta um pouquinho, viu? A bacterioscopia, e já dá algumas dicas de que a gente pode ser. A gente até discutiu um caso real essa semana, tem umas 2 semanas, ontem eu acho, anteontem eu mandei a cultura. Então, se for um diplococo gram-positivo, a gente vai pensar no pneumococo, eu já posso tirar a ampicilina. Se for um diplococo gram-negativo, eu já vou pensar na Neisseria,
eu posso tirar também, o meningococo também posso tirar a ampicilina. Se eu tiver um bastonete gram-positivo, aí sim eu já vou pensar na listéria, eu posso tirar o resto, até que a cultura venha. Então, entender também da bacteroscopia é uma coisa importante e é um assunto que a gente vai trabalhar com vocês no curso também. Pode passar. E aí, quando chega a cultura, o que a gente vai fazer? Vem aquela cultura com aquele monte de antibiótico sensível, intermediário, resistente, tem MIC, a gente não sabe o que fazer com a MIC, não sabe se pode usar intermediário, se tem que fazer associação, se tem que fazer dupla terapia, mas aí é um assunto para as próximas aulas, né? Só quis trazer para dizer que não é só o método POD, a gente também tem que saber interpretar antibiograma com maestria para otimizar antibiótico e para levar o melhor para o paciente. Então, por hoje é isso, mas a gente quer abrir para perguntas, para discussões, para dúvidas sobre o grupo, sobre o curso, o que vocês quiserem, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, para conhecer vocês, e a gente está super animado com um curso que vai começar na semana que vem, já no dia 11, terça-feira, a gente vai começar com uma aula bem macro sobre princípios da antibiótico terapia, para depois ir afinando algumas coisas e entrar nas síndromes clínicas. Logo depois da primeira aula, a gente também vai ter aulas gravadas do Caio e do Rayan sobre microbiologia e sobre farmacologia, para a gente entender melhor sobre os patógenos, sobre as drogas, as doses, tudo isso. E é isso, a gente está aberto agora. Obrigada. Boa, Carol. Não sei se alguém fez alguma pergunta aqui no chat, não sei se vocês estavam olhando. Não, então, Tinha alguma? perguntas não, De dúvida clínica, não, né? técnica, não. Para algumas dúvidas Tá. do curso, e eu queria até explorar, aproveitar, pessoal, vocês se soltarem um pouco mais aí, vamos discutir um pouco mais sobre antibiótico aí, ó. A Lorena já. Boa, Lorena, você sempre é porreta, Lorena. Na meningite ainda há indicação de fazer corticoide no iniciar antibiótico. Realmente é uma verdade de não se iniciar após a primeira dose do antibiótico. Na Deu meningite para por entender? pneumococo, a meningite por pneumococo é a indicação clássica de fazer corticoide, né? Ela diminui sequela relacionada à complicação e sequela relacionada ao pneumococo. Agora eu não entendi isso. Não se iniciar após a primeira dose do antibiótico? Entendeu essa pergunta, Não Bill? fazer corticoide após a primeira dose, isso. Não, assim, a grande questão é o seguinte: qual é a função do corticoide minutos antes do antimicrobiano? Reduzir tempestade citocínica. Quando você dá a Antes. dose de ceftriaxona, dá a dose da Vanco, dá a dose do antimicrobiano, são drogas que têm um potencial bactericida enorme e que vão ter o potencial de ir lá e acabar com aquela infecção na primeira dose. Tanto é que depois de 24 horas você tira o paciente do isolamento, né, respiratório, quando ele... Por quê? Porque, cara, é muito efetivo. Mas do jeito que mata muito rápido, inflama muito e o cérebro é uma região muito, muito complexa. Então, depois que você fez o antimicrobiano, aí já não faz mais sentido fazer o corticoide. Ou ele é feito antes, ou você não faz. Ou faz se o paciente, se você estiver vendo algum tipo de sequela importante, o risco de sequela importante, o rebaixamento que não cessa, e os principais vão ser surdez e as lesões neurológicas persistentes, né? Acho que era isso, né, Lorena? Acho que era isso que ela, que ela quis falar, não é? Isso aí. Uma nova mensagem. Sim. Tem gente falando aqui no grupo, mas não são as mesmas pessoas da live, né? Provavelmente, que eu tô vendo aqui. Não, eu vejo aqui no grupo, depois eu vejo. Tá. Júlio, muito boa live. Imagina isso do curso, hein? Toda semana, 16 aulas. Ó, tô recebendo uma mensagem que eu não vou revelar ela aqui, mas se quiser, a pessoa quiser, ela se revele aí. Fiquei louco para fazer o curso. O problema é que já estou Revele-se. com muita parcela no cartão. Mas olha, este curso, a acessibilidade desse curso vai ser, ó, não vou te falar, hein? Vai ser um negócio complementar. Não tem. Você sabe quem respondeu isso aqui, quem mandou essa mensagem sabe que a gente não fala.
a gente não faz promessa mentirosa, não, né? Ó, Nossa, tem como que diz conhecer diferente. Gabriel, e eu adoro quando ele fala isso. É uma pizza com Coca-Cola no plantão, né, Gabriel? Não, eu, 100 reais nem, por tá, mês. nem sei se essa pizza só, porque tem cada pizza mais cara que a outra, gente. Verdade. Nem se vai estar valendo a pizza mais. As Heineken que o Bill toma no final de semana, dá mais que isso. Pô, nem me fale, já tô com Brincadeira. saudade do sábado. Só de olhar você de verdinho aí, Gabriel, já me lembrou. Ó, Lorena, me dividei, mas não perdi a oportunidade. Sei, louco. Você Isso sabe aí, que, na verdade, Lorena. pessoal, o que é o ponto aqui que a gente fala muito? Que se você não. Isso é investimento. A palavra investimento não é de sacanagem, é verdade, é pura verdade. Você só vai conseguir ter, e acho que a Lorena é prova disso, né, Lô? Você só vai conseguir adquirir novas oportunidades da carreira se você vai se sentindo seguro e a segurança só vem através do conhecimento, não tem outro caminho. E de mentores que te apoiam, que te dão diariamente aí possibilidade de continuar crescendo, de se sentir seguro. Acho que esse é, que é o grande norte que a gente faz aqui. Gabriel, eu queria falar Ricardão, uma você está coisa. na área aí, Ricardão. Se quiser falar alguma coisa também. Sabe por que que eu acho que a mentoria é assim, é o ponto-chave do curso? Eu sei que existem outros cursos de antibiótico terapia que tem mentoria, porque antibiótico é um tema que a gente aprende todos os dias, com cada paciente, com cada droga, com cada efeito adverso, com cada resultado de cultura, com cada falha terapêutica que às vezes a gente tem. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente não para de estudar, a gente não para de ler, a gente não para de discutir os casos, a gente vai aprendendo com os casos. Então, eu acho que a oportunidade de ter a gente ali, né, do outro lado, apoiando essas decisões, apoiando na interpretação dos antibiogramas, até apoiando no diagnóstico, né, o que pensar, eu acho que isso realmente é de grande valia, porque informação você tem a rodo na internet, né? Quantos canais do YouTube você tem lá que você vai ouvir falar de droga, de classe, de síndrome, de pneumonia, de tudo, 1 milhão, tá tudo lá. Mas você ter essa comunidade que conversa sobre, que está assim focado em levar o melhor para o paciente mesmo e escolher certo. O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa escolher certo. O antibiótico não é qualquer coisa, né? A infecção não é qualquer coisa. A gente pode ter o Meitu numa paciente jovem que pode ser trágico. A gente está cansado de ver isso. Então, o que a gente quer levar é isso para vocês, é conseguir escolher a melhor droga que vai salvar o seu paciente. E eu acho que a comunidade é o lance do nosso curso, né? Não vai ser um curso frio, vocês já devem sentir isso pelo grupo, né? Não tem frieza, não tem distância. Quem já acessou a gente no grupo ou no particular, várias pessoas já discutiram casos no particular, depois voltaram para dar notícias de como o paciente tinha evoluído, agradeceram e tal. Isso realmente eu acho que é ouro, né? É você se aproximar das pessoas que estão tão longe da gente e a gente ter a oportunidade de levar essa nossa experiência, esse nosso dia a dia, que a gente já vive no nosso serviço, já vive com o Gabriel, com a Ju, com a Lari, é a gente poder viver com vocês também, né? E eu acho que isso realmente é ouro e é uma oportunidade. E a gente aprender com vocês também, né? Que a gente aprende a cada caso que a gente discute. Exato, exato. Não tem muito. Ó, e diante do que a doutora falou, entendo que o grande diferencial é saber da competência de vocês todos. Nisso que me pauta. Legal, Lô. Te agradeço pela confiança. E realmente, a gente não. A gente sempre fala um negócio seguinte dentro da MD Ensino. A medicina é a faculdade tem a obrigação de ensinar, mas a faculdade, infelizmente, não ensina a gente a ser médico. E a gente lê muito artigo, mas também o desenvolvimento pessoal sempre passou por mentorias. Isso começa desde lá dos filósofos, todo mundo que me conhece mais intimamente sabe que eu adoro a filosofia, isso começa desde lá dos filósofos, que a coisa só é passada de forma eficiente e efetiva através de mentores de conhecimento tácito e tudo mais. Então, quando a gente desenha nossos cursos, sempre é uma condição mínima, é a base. Tem que existir um contato, tem que existir mentoria, tem que existir troca, porque é o único jeito de ensinar e de você aprender de fato. Vejo muito curso na internet, curso bom e tudo mais. Mas que o nosso curso é maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas, cara,
se você não tiver continuidade do contato, relacionamento, discussão diária, se não tiver nada disso, não gera realmente transformação. É o que a gente acredita, é o que a gente faz em todos os nossos cursos, e todos os nosso grupo de curso aí, e antibiótico não vai ser diferente. E digo mais, o antibiótico tem um diferencial que ele é multidisciplinar. Isso, para mim, eu não consigo parar de achar isso incrível. Incrível. Gabriel, pessoal, eu vou precisar de sair, mas eu só queria deixar uma Não, mensagem mas final, de que, assim, fala aí, viu? não é nada mais do que vocês falaram, mas o, eu acho que a gente tem que... Fala, Helena! Os meus também quase invadiram aqui. Isso é bom. Isso é vida real. É, não é nada mais do que vocês falaram aqui. A gente não. Eu acho que todos os cursos têm o seu valor. Cada um tem sua proposta. O nosso é só uma proposta diferente. A gente quer constrói uma coisa para ser o melhor curso do mundo. E a gente quer fazer o melhor curso do mundo. É uma proposta diferente que, na nossa opinião, incluindo a opinião do Grupo MD, que tem muita expertise em fazer cursos, em gerar valor, provavelmente vai ser um grande diferencial e vai ser uma metodologia que vai mudar a conduta. Não vai, mais uma vez, tentar enfiar nas caraminholas de quem participar uma coisa a mais, simplesmente para daqui a 2, 3 dias você estar com a mesma dúvida no mesmo plantão, com a mesma infecção no mesmo paciente. Só isso mesmo. Então, obrigado aí para quem deu essa moralzinha para a gente na live. Abraço. Até a Perfeito, próxima. Bill. Valeu. Obrigadão, Bill. Carol, mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida técnica, alguma coisa sobre o curso? Se ninguém tiver, a gente está acabando a live. Tome a decisão logo. O curso começa na terça-feira também, depois não tem como entrar mais. E bora para cima, porque realmente é para poder se diferenciar no mercado e, enfim, aprender mesmo medicina e aprender muito antibiótico e tomada de decisão. Isso aí, pessoal. É, Essa aula vai ficar gravada, até Lu. aproveitando, Pode falar. Até aproveitando, pessoal, a gente está encerrando 21h05, a gente começou 20h10. Essa é uma outra proposta também, tá? Que a gente faça aulas rápidas. A ideia não é ficar de 8 às 10h30 da noite. A gente quer ser prático, ser rápido e estar à disposição de vocês também fora das aulas, tá? Então, isso eu sei que é uma preocupação, todo mundo muito cansado, todo mundo chega muito tarde. A gente faz esse compromisso de fazer coisas práticas, coisas rápidas, para não cansar vocês. Então tá bom. Gente, obrigada. Quem ficou aqui até o finalzinho, a gente segue à disposição de vocês lá no grupo. Corram que o cupom é só até hoje, meia-noite. Tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, Gabriel. Valeu. Beijo, Carol. Tchau, tchau. Tchau, beijão. Beijo, tchau, Léo. Chegou Tchau, aqui a Helena. Helena. Tchau, Rafa. Tchau. Beijinho, manda um beijinho, é? Manda um beijinho, então. Garoto.